Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Quero saudar você aqui hoje para nesta terça-feira da quarta semana da Páscoa. Hoje, dia 28 de abril. Já encerrando o mês de abril, a última terça-feira do mês, já estamos bem próximos de iniciarmos o mês de maio. Caríssimos, a liturgia nos aprofunda no mistério da expansão da Igreja e na revelação da unidade entre Jesus e o Pai. Então, com alegria, vamos iniciar a nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sempre conosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos, pela primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 19 ao 26. Em Antioquia, os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Após a perseguição que seguiu a morte de Estevão, os discípulos se espalharam. O que parecia uma tragédia tornou-se o motor da evangelização. Pela primeira vez, os discípulos pregam não apenas para os judeus, mas também para os gregos em Antioquia. A mão do Senhor estava com eles. A igreja de Jerusalém envia Barnabé para ver o que estava acontecendo. E ao chegar, ele viu a graça de Deus e ficou muito alegre. Barnabé é o modelo de encorajador. Ele não chega para controlar, mas para exortar todos a permanecerem fiéis. É em Antioquia que surge então o nome de cristãos. Não somos mais apenas um grupo dentro do judaísmo, mas seguidores de uma pessoa, o Cristo. Como Barnabé, nós somos capazes de reconhecer a graça de Deus agindo em pessoas e lugares diferentes do que estamos acostumados? Né? Primeiramente, a igreja em saída. O que parecia ser algo ruim se tornou algo bom. O início da identidade cristã e a figura de Barnabé. Que a pergunta é: como Barnabé somos capazes de reconhecer a graça de Deus agindo em pessoas e lugares diferentes do que estamos acostumados? Será? Para o então salmo de hoje, dependendo da tradução, né? Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes, ou nações todas, louvai ao Senhor. Este salmo celebra Sião, Jerusalém, como a mãe de todos os povos. O salmista diz que até os povos estrangeiros, como o Egito e a Babilônia, serão contados como nascidos lá. O termo católico significa universal e o salmo antecipa o que vemos na primeira leitura. Deus quer que todos os povos se sintam em casa na sua presença.
No Evangelho de hoje, o Evangelho segundo São João, capítulo 10, versículos 22 ao 30. O cenário muda para a festa da dedicação em Jerusalém, no inverno. Jesus está caminhando no templo, no portico de Salomão. Os judeus o cercam e perguntam: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Cristo, se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus responde que já falou e já agiu, mas eles não creram porque não pertencem às minhas ovelhas. A fé não é apenas uma conclusão lógica, é uma adesão de amor. Jesus faz uma promessa absoluta: as suas ovelhas jamais se perderão e ninguém as arrebatará de sua mão. Estamos seguros na mão de Cristo, que por sua vez estão guardadas nas mãos do Pai. O ápice teológico do Evangelho de hoje. Eu e o Pai somos um. Aqui Jesus revela a sua identidade divina. Ele não é apenas um profeta ou um bom pastor humano. Ele é a presença do próprio Deus entre nós. E agora, falando desse negócio, falando dessa parte, e ninguém vai arrancá-las de mim. Jamais. As suas ovelhas jamais se perderão e ninguém as arrebatará de sua mão. Eu lembro de uma fala, se eu não me engano, do Papa Bento XVI, que dizia que, eu acho que foi dele, que falava que perguntaram, o que ele achava desses católicos que abandonavam a igreja, e ele dizia: nunca que foram católicos, nunca. Foram pessoas que simplesmente foram e saíram. Nunca foram nada. Foram só um passatempo para eles, Então a gente pensa nisso, Mas a identidade do próprio Cristo como Deus, o Deus conosco. Para bem rezarmos, então, esta terça-feira, a liturgia nos coloca diante de um desafio de abertura e de pertença. Para a abertura, como a comunidade de Antioquia, precisamos deixar que o Evangelho rompa nossas fronteiras e alcance novos porticos, onde Deus está pedindo para nós levarmos a alegria do ressuscitado. A pertença nós se sentimos arrebatados pelas distrações do mundo ou medos do mundo. Lembremos da promessa de Jesus: ninguém te tira da mão dele. A nossa segurança não vem das nossas capacidades, mas da força do pastor que é um com o Pai. Rezemos assim: Senhor Jesus, concede-me a alegria de Barnabé, para ver a tua graça agindo ao meu redor, que eu escute a tua voz com tal clareza que nada e ninguém consiga me arrancar da tua mão protetora, que eu viva hoje com a dignidade de quem é chamado, com o orgulho pelo nome de cristão. Senhor Jesus, concede-me a alegria de Barnabé, para ver a tua graça agindo ao meu redor, que eu escute a tua voz com tal clareza que nada e nem ninguém consiga me arrancar de tua mão protetora, que eu viva hoje com a dignidade de quem é chamado, com orgulho pelo nome de cristão. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Mãe, de todos os santos e santas, o Deus Todo-Poderoso possa nos abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos uma abençoada terça-feira e nos encontramos amanhã, quarta-feira.
Deus abençoe. Permaneçamos na paz do Senhor. Ele esteja sempre conosco, dando graças a Deus.